Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Achou? Salmo 119. Esse salmo tem apenas 176 versículos, mas nós vamos ler apenas 10. E depois outros mais, né? Na medida que nós vamos estudando o salmo. Salmo 119, os versículos... vamos ler sempre os versículos que falam sobre vivifica-me. Então, começando no versículo de número 25, verso 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo de número 37. Desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Verso 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Verso 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Versículo de número 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Verso 149. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Verso 154. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. Versículo 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. E, finalmente, 159. Considerem como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Vamos orar? Feche seus olhos, peça a Deus. Deus, fala ao meu coração. Pai querido, Deus amado, obrigado por tua palavra. Por ela somos vivificados. É isso que nós te pedimos nessa noite. Nos vivifica, Senhor, nos aviva, nos faz um povo cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém aqui já tentou memorizar o Salmo 119? Todo ele? Não? Uma vez eu tentei, depois não fui até o final. Se eu tivesse perseverado, quem sabe poderia com certeza memorizar todo esse salmo, né? Porque se a gente for fazer as contas, né? Se você for memorizar durante o ano o salmo, nós temos quantos dias do ano? 365. Então, se você for reduzir aí, fazendo mais ou menos a metade, você teria 2 dias para memorizar um versículo do Salmo 119. Esse salmo, queridos, é a maior poesia na Bíblia. Um salmo de louvor à lei do Senhor, à palavra de Deus. É um salmo de sabedoria composto de 22 estrofes, de 8 versículos cada estrofe. Uma estrofe para cada letra sucessivamente, né? As letras do alfabeto hebraico, e com todos os versos, cada estrofe começando com essa letra hebraica em particular. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico é... Quem falou? Quem falou Aleph? Isso mesmo, Aleph. Sabia disso, Aleph? Primeira letra, muito bem, do alfabeto grego se chama Aleph. Não vou dizer todas as letras, a última é Tal, né? A última letra do alfabeto
hebraico. O salmista expressa, então, o seu amor pela lei do Senhor e o seu desejo de obedecer à palavra de Deus. O salmista também reconhece as suas próprias falhas, e nós vemos no Salmo elementos de lamentação, de petição, entrelaçados com expressões de confiança no Senhor, seu Deus. Talvez você não tenha tentado memorizar o Salmo 119, mas eu tenho certeza que você tem alguns versículos desse Salmo conhecido na sua memória. Por exemplo, para os jovens, esse versículo sempre destacou para mim, porque fala para o jovem, né? O versículo 109, de muito cedo, na minha época de jovem, verso 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E o versículo de número 11, também muito conhecido, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Outro versículo também bem conhecido é o 97, que diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E o 105, que eu tenho certeza que acho que a maioria aqui sabe, que é lâmpada para os meus pés. Vamos falar juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o Salmo 119, quando ele repete aqui em 10 versículos, essa palavra vivifica, o que é vivifica na Bíblia? Conforme o Salmo de número 85, versículo 6, está falando de dar novas forças. E conforme 2 Coríntios 3, versículo 6, fala de dar vida. O próprio Espírito é quem nos vivifica. Então, vamos olhar primeiramente aqui o vivificar que vem pela palavra de Deus. O salmista no verso 25, 50 e 107, olhe comigo aí na sua Bíblia, verso 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Agora o versículo de número 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Agora o 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos fortalece. Observe comigo aqui no versículo de número 28, que diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Você está precisando de ser fortalecido? A palavra de Deus nos dá a força que nós necessitamos. A palavra de Deus também, ela nos purifica e nos santifica. Conforme a gente viu no versículo de número 9, fala de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho, observando segundo a tua palavra. E o versículo de número 11 que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E o versículo de número 67 que diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos santifica. Então, estou mostrando para os irmãos aqui, conforme o Salmo, como que a palavra de Deus vai te vivificar, que é uma oração do salmista: vivifica-me segundo a tua palavra. E o Senhor nos vivifica, nos fortalecendo. Segundo, nos purificando e nos santificando. Terceiro, a palavra de Deus, ela é doçura e luz para as nossas vidas. Olha o versículo de número 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Agora, o 105 que nós já falamos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você não quer ser uma pessoa amargurada e que falta luz no viver, você deve ler e meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus
ela é doce ao nosso paladar, mais do que o mel, e é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, irmãos, também ela esclarece e dá entendimento. Olha o versículo de número 130, que diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O versículo de número 147, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, a tua palavra espero confiante. E o 169 e 170, que diz: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dai-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela nos dá entendimento, ela nos esclarece. Veja como a palavra de Deus nos vivifica. Ela nos vivifica, nos fortalecendo, nos purificando, nos santificando, trazendo doçura e luz à nossa vida e trazendo entendimento e esclarecimento ao nosso coração, às nossas mentes. Veja a importância, queridos, da palavra de Deus nas nossas vidas. E 3 coisas, preste atenção nisso, 3 coisas ajudarão você a crescer na palavra de Deus e ser vivificado, conforme a palavra do Senhor. Primeiro, vida de devocional. Você precisa ter um tempo com essa palavra. Por isso que o salmista, no verso 97, fala: quanto amo a tua lei e a minha meditação, uma vez por mês? Só nos domingos, quando eu vou na igreja? Não. É a minha meditação todo dia. Devocional, leitura da palavra de Deus, todos os dias se alimentando das Escrituras como nosso alimento e nosso pão, como nós cantamos aqui hoje, né? Então, devocional, você tem feito isso? Se não, peça perdão para Deus, corrige e tenha o hábito de ter o seu momento. Não sei qual vai ser o horário, se vai ser de manhã, ao meio-dia, de tarde ou de noite, mas tenha esse hábito diário de devocional, de leitura da palavra de Deus e oração. Segundo, para que você e eu sejamos fortalecidos, crescemos, sejamos vivificados pela palavra de Deus, nós precisamos também aprender a fazer o culto doméstico, a investir no nosso lar. Não sei quantas vezes você fará na sua casa, mas pelo menos uma vez na semana reunir a sua família ou quem você puder e fazer o seu culto doméstico, culto no lar, né? Isso também vai trazer vida para você e para a sua família. Amém? Você quer vida no seu lar? Fala assim, amém? Então, faça isso. Culto doméstico. Segundo, terceiro, para que sejamos vivificados segundo a palavra do Senhor, nós precisamos de participar dos cultos, né? Você tem participado dos cultos? Não ser um crente que mata culto, Deus me livre, mas ser um crente que gosta de culto, né? Para que nós possamos ser vivificados. Você está sendo vivificado agora com a palavra de Deus, se você está recebendo de bom coração a palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Então, quantas reuniões nós temos aqui nesse templo, do qual você pode ser vivificado nos cultos? De segunda a sexta, nós lemos a palavra de Deus aqui na nossa reunião de oração, de manhã, a partir das 6h30, 7 horas, né? Tem esses dias também. Tem à noite, nós temos terça-noite. Aliás, nessa terça-noite vai ser lá na casa dos nossos irmãos Valdivino e Anedina, né? A reunião de oração. E nós temos na quinta-feira o estudo bíblico da palavra de Deus. E nós temos a escola bíblica dominical. Você está matriculado na escola bíblica dominical? A sua família está matriculada na escola bíblica dominical?
e o culto à noite, de domingo à noite, né? Então tem, pelo menos aí à noite, esses três, né? E de manhã no domingo, para nós participarmos e sermos vivificados na palavra do Senhor. É bênção de Deus para as nossas vidas, é bênção, né? Amém, queridos? Então, o salmista diz, vivifica-me segundo a tua palavra, esse é o primeiro ponto. Segundo, vivifica-me segundo o teu caminho, segundo a tua promessa, segundo a tua justiça e os teus juízos. Vejamos os versículos que falam do caminho, da promessa, da justiça e dos juízos de Deus, de maneira que sejamos vivificados. E o que essas quatro coisas têm em comum? Verso 37, observe comigo do Salmo 119, que diz, verso 37, desvia os meus olhos para que eu para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Agora o versículo de número 40, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me segundo a tua justiça. Agora o versículo de número 154, que diz, defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Agora o 156, muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Ainda o 149, ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Irmãos, em seus juízos, Deus julga com justiça e com retidão, conforme a gente pode observar no versículo 164, esteja atento. Diz o texto, 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Observe que aqui no mesmo versículo, justiça e juízo juntos, né? Os juízos de Deus, Deus julga com justiça e com retidão. E várias vezes no Salmo 119 fala dos juízos de Deus. No versículo 7, 13, 20, 30, 39, 43, 62, 66, 75, 91, 102, 120, 160 e outros mais. Justiça tem a ver com a aliança de Deus com o seu povo no cumprimento das suas promessas. Eu vou repetir. Justiça tem a ver com a aliança de Deus com o seu povo no cumprimento das suas promessas. Observe, 123, versículo. Desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Olha que promessa e justiça aqui aparece no mesmo verso. Promessa e justiça. E o 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Lembrando, irmãos, que quem é que disse que é o caminho? Quem foi a pessoa que diz eu sou o caminho? Jesus. Então guarda isso aí. Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Está lá em João 14, versículo 6, né? E como que isso se aplica a nós? Eu quero ler aqui para os irmãos, se você não quiser abrir, mas se você abrir, coloca um dedinho aí no Salmo. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 3, versículo de 23 em diante, que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebe como que essas 4 coisas vão estar aqui, né? A promessa, a justiça, o juízo e o caminho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por meio da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista
a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, irmãos, ele é justo juiz. E ele é justo porque ele julga retamente. Sendo Deus justo, ele julga retamente. E sendo justificador, sendo um Deus justificador, ele salva o pecador por meio da obra de Cristo. Então, Deus é justo, aplica a sua justiça como reto juiz, mas ele também, além de ser justo juiz, ele é justificador do pecador por meio da obra de Cristo. Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Na cruz, Cristo, Deus aplica, na cruz de Cristo, Deus aplica o juízo derramando a sua ira sobre o Senhor Jesus. Na cruz de Cristo, Deus aplica o juízo derramando a sua ira sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na cruz de Cristo, Deus aplica a justiça, justificando o pecador que crê em Jesus Cristo, conforme a sua aliança com o seu povo no cumprimento da sua promessa de salvação, conforme a gente vê aqui no Salmo, né? Olhe o versículo de número 123 novamente. Desfalece-me os olhos à espera da tua salvação. Que salvação é essa? Jesus, o Messias, e da promessa da tua justiça. Então, na cruz de Cristo, vou repetir, na cruz de Cristo, Deus aplica a sua justiça, justificando o pecador, fazendo o pecador justo, que crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus é feito justo, é declarado justo no tribunal de Deus, conforme a aliança de Deus com o seu povo no cumprimento da sua promessa de salvação. Então, pelo caminho que é Jesus, pela promessa de Deus, pela justiça, pelos juízos de Deus, nós somos vivificados. Nós recebemos vida. Recebemos vida. Vivifica-me segundo a tua promessa. Vivifica-me segundo os teus juízos. Vivifica-me segundo a tua justiça. Vivifica-me segundo a tua promessa, o teu caminho, né? no teu caminho. E agora, em terceiro e último, vivifica-me segundo a tua bondade e segundo a tua misericórdia. Olhe comigo nos versículos 159 e 88. 159 que diz: considerem como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. E o versículo 88, que diz: vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Então, queridos, eu fiz questão de colocar aqui bondade em primeiro, depois misericórdia, porque o Salmo 23 assim o faz, no versículo de número 6, que ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Justiça, bondade e misericórdia. E a palavra de Deus também nos fala lá em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, verso 22, 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E o Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus olha para os seus discípulos e nas bem-aventuranças, uma delas Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é misericórdia, irmãos? O que é bondade?
A bondade de Deus está relacionada à sua graça, e graça é um favor favor imerecido, favor que nós não merecemos. Graça, bondade de Deus é a mão de Deus aberta nos abençoando. Grava aí. A bondade de Deus é isso, a mão de Deus aberta nos abençoando. A justiça é a mão de Deus fechada, para não derramar sobre nós o que eu e você merece como pecador. O quê? A ira, a condenação, o juízo, o castigo eterno. A misericórdia de Deus e a bondade está nos acompanhando quantos dias das nossas vidas, irmãos? Todos os dias. E misericórdia, misericórdia, compaixão na prática, né? Nós recebemos, Deus foi misericordioso conosco, teve compaixão da gente e nos ensina também a ter compaixão do nosso próximo, misericórdia do nosso próximo. Por isso que o versículo das bem-aventuranças fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós agimos com misericórdia porque Deus foi misericordioso com a gente. Eu pedi para passar aqui o vídeo da Missão Vida, por isso. Está aí a misericórdia na prática, né? Socorrendo aqueles que a maioria de nós, a maioria das pessoas não gostam de ver, né? Os mendigos. E a Missão Vida já há 40 anos tem feito esse trabalho de misericórdia. Mas não só a Missão Vida, todo cristão que tem compaixão e exerce essa compaixão na prática, também está agindo com misericórdia, porque você recebeu a misericórdia. Por isso que nós devemos participar de missões como essa, Missão Vidas, Missão Pronas, outras missões, ajudando, né, de alguma maneira, para que essas missões possam socorrer as crianças, as outras pessoas, levar o evangelho, seja acudindo na área espiritual e na área física, né? Porque o homem não é só alma, é corpo também, né? E nós, irmãos, nós somos vivificados ao recebermos a misericórdia de Deus e somos vivificados ao exercermos essa misericórdia. Está vendo como que a misericórdia somos vivificados através dela? A misericórdia de Deus que nós recebemos e que nós exercitamos. E a bondade? Como que funciona o vivificar da bondade de Deus nas nossas vidas? Porque também ele fala: vivifica-me segundo a tua bondade. A bondade de Deus também nos vivifica. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. E o que tem a ver, né? Isso aí, arrependimento com bondade, com ser vivificado. Eu vou ler aqui o texto de Romanos, capítulo de número 2, versículo 4, que diz: ora, desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, Paulo dizendo aqui à igreja de Roma, né? Será que vocês estão desprezando a riqueza da bondade de Deus, ignorando que essa bondade é que leva você, judeu e gentio, ao arrependimento? Queridos, porque sem arrependimento não haveria perdão, não haveria reconciliação. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, para que possamos ter comunhão com Deus e viver de maneira que agrade ao nosso Deus. Felizes daqueles que se arrependem de serem pecadores e dos seus pecados. Isso aconteceu com você? A bondade de Deus te levou ao arrependimento? Porque quando há arrependimento dos pecados, há perdão e reconciliação. E assim nós somos vivificados, fortalecidos nas nossas forças, e nos dá vida em abundância, como o Senhor Jesus Cristo nos diz na sua palavra: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então,
É claro que a bondade de Deus, muita coisa poderíamos falar sobre a bondade de Deus. Como o próprio salmista fala, a terra está cheia da bondade do Senhor. Apesar de tanta maldade dos seres humanos, mas a terra está cheia da bondade do Senhor. E uma das manifestações da bondade de Deus nas nossas vidas é o Senhor levando a mim e a você ao arrependimento que nós necessitamos para estar em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Você é alvo da bondade de Deus? Você tem experimentado a bondade de Deus? Você tem se arrependido dos seus pecados e creu em Cristo como seu Senhor e seu Salvador e tem procurado viver uma vida que agrada a Deus? Isso nos traz vida. Então, eu quero concluir dizendo que a palavra de Deus, ela nos vivifica. O salmista ora por isso. Senhor, me vivifique segundo a tua palavra. Também a promessa, o caminho, a justiça e o juízo de Deus nos vivifica. E o salmista ora por isso. Senhor, me vivifica segundo o teu caminho. Me vivifica segundo a tua justiça. Me vivifica segundo os teus juízos. E me vivifica segundo a tua promessa. A tua promessa de salvação. Você tem orado também, pedido a Deus para ser vivificado. E, por último, a bondade e a misericórdia de Deus também nos vivifica. O salmista ora por isso. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Vivifica-me, Senhor, segundo as tuas misericórdias. Oremos ao Senhor, meus queridos, dizendo, vivifica-me, Senhor. Como nós cantamos. Faça desse cântico a sua oração. Vivifica, vivifica, vivifica. Vivifica tem a ver com conversão e tem a ver com despertamento espiritual. Tem a ver com avivamento. Conversão, converter os corações e dando vida ao morto. Ele vos deu vida estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, e fortalece o seu povo, trazendo avivamento, despertamento. Aviva o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e peça a Deus, vivifica-me, Senhor. Oh Deus, vivifica a minha vida, vivifica a minha casa, a minha família, vivifica-me, Senhor, a tua igreja, segundo a tua palavra, segundo os teus juízos, segundo a tua promessa, segundo o teu caminho, segundo a tua justiça, segundo a tua bondade, segundo a tua misericórdia. Leia o Salmo 119 e peça a Deus, Deus, vivifica-me, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus querido, vivifica-nos, ó Senhor. Nós precisamos desse vivificar que o Senhor traz, trazendo avivamento as nossas vidas como igreja. Ó Deus, por isso que ao voltarmos para os nossos lares, possamos também levar no nosso coração a Tua palavra e sermos vivificados, ó Pai, nas nossas devocionais diárias, na leitura e meditação da Tua palavra, todos os dias. Também, Senhor, vivifica-nos no nosso culto doméstico. Vivifica-nos também, Senhor, na participação. Ó Deus, que nós temos esse privilégio, as portas abertas desse templo para nos reunirmos e te adorarmos e sermos vivificados na tua palavra. Ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai. Nós te pedimos, converte, ó Deus, aqueles que aqui precisam e aqueles que também ouvirão esta mensagem, que precisam de vida. Vida em Cristo Jesus, precisa de arrependimento dos pecados. A tua bondade, nós lemos aqui, é que nos leva ao arrependimento. Então conceda essa graça àqueles que necessitam do arrependimento, da conversão. E também nós que convertidos somos, ó Deus, não deixe que tenhamos corações endurecidos, mas dai-nos corações quebrantados e sempre o arrependimento ao pecarmos, para que possamos viver sempre em comunhão contigo, ó Deus. E ao pecarmos, confessarmos, nos arrependermos, ó Deus, e assim vivermos da comunhão com o Senhor e uns com os outros, em nome do Senhor Jesus. Amém.